Estudo Bíblico 8. O milênio. No estudo anterior, aprendemos que Jesus virá nas nuvens com milhares e milhares de anjos tocando trombetas. A Bíblia diz que ele vem de maneira visível, literal, e que todo olho o verá. Aprendemos que por ocasião da volta de Jesus, haverá 4 classes de pessoas na terra. A primeira é composta pelos justos mortos, que farão parte da primeira ressurreição. A segunda classe é dos justos vivos, que serão transformados e levados para o céu juntamente com os ressuscitados. A terceira classe é formada pelos ímpios mortos, que permanecerão na sepultura. A quarta classe é a dos ímpios vivos, que serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de 1000 anos e aparece 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 10, referindo-se ao período entre a primeira e a segunda ressurreição. Sabemos que durante esse período, os justos estarão com Cristo no céu. O que eles estarão realizando? Como ficará a terra durante os 1000 anos? O que acontecerá no final desse período? Durante o milênio, os salvos participarão do juízo chamado juízo de comprovação. Sobre esse assunto, o apóstolo João escreveu no Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, afirma: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Esse julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou perdido. Essa decisão é tomada por Deus, em resposta à aceitação ou rejeição de sua graça, antes da segunda vinda. Todo aquele que não participar da primeira ressurreição não terá parte na vida eterna. Esse julgamento no qual os santos participam tem o propósito de responder a qualquer questão que os justos possam ter sobre a razão pela qual os ímpios se perderam, confirmando o veredito de Deus sobre eles. Enquanto isso ocorre no céu, qual é o cenário aqui na terra? O profeta Jeremias, no capítulo 4, versos 23 a 26, e capítulo 25, verso 33,
responde da seguinte maneira: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. O milênio é o período em que se cumpre esta profecia, quando a terra ficará sem forma e vazia como um deserto, como um abismo. Não haverá pessoa viva e as cidades estarão todas destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de mortos, sem haver quem os sepulte. Estas circunstâncias são as cadeias que prendem Satanás a esta terra, contemplando o resultado da sua obra de morte e destruição, conforme descrito por João em Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Após os 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição. Farão parte desta ressurreição todos que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de salvação. Apocalipse capítulo 20, verso 5, afirma: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos que o rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz que, depois disto, ou seja, depois do milênio, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque Satanás realizará sua última obra de engano na terra, preparando um grande exército, tão numeroso que a Bíblia diz que será como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Esse maravilhoso acontecimento é descrito por João em Apocalipse, capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Enquanto isso, Satanás reúne seu grande exército. Ele tem milhões de pessoas que foram ressuscitadas na segunda ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, verso 9, diz: marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém,
fogo do céu e os consumiu. O fogo que destruirá Satanás e os ímpios purificará a terra da poluição do pecado. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos, então, receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais pecado, e nem pecadores, dor, sofrimento ou morte. Continue ouvindo a voz de Deus e se preparando para um novo céu e nova terra. Estudo Bíblico 9. A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel. E a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. O assunto da morte tem sido um mistério que muitos tentam decifrar. Muitos têm especulado sobre o estado dos mortos. Para onde eles vão? Existe consciência na morte? Será a morte o fim ou apenas um estágio? Uma passagem para outras vidas? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Vejamos o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos entender a origem da vida. O homem é formado por 2 ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses 2 elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses 2 elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro no capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis capítulo 3, verso 4, que a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus.
Essa ideia foi propagada ao longo dos séculos através de influências pagãs e introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis 3, verso 19 declara: porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7 diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era e o espírito volte para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach, ou nechamar, e do grego pneuma, é empregada centenas de vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus. Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem se comunicar com os seres vivos e nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição, a ressurreição da vida? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, declara: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o ser humano pecou, perdeu a imortalidade, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitarem como Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão a alegria indescritível por ocasião de sua vinda. Desfrutando felicidade plena, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua palavra, e desfrute pela fé a esperança da imortalidade.